Eu sou o presidente do Sinapro PR. Fenapro é o Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco, que é o sindicato associado ao Fenapro, que é a Federação Nacional das Agências de Propaganda. E essas entidades promovem já, desde 2016, edições do CANNES, que é um resumo analisado por Alexis, que eu vou apresentar já para vocês, de tudo que rolou na edição do CANNES naquele ano. E a cada ano, na verdade. Passamos 2020 e 2021, infelizmente, sem essa conexão, e agora, em 2022, a gente está conseguindo retomar esse projeto tão importante, que traz bastante insight. Né? Eu ouço gente falar sobre CANNES, dizer assim, mas CANNES é uma realidade muito distante do nosso mercado, é uma realidade muito diferente do nosso mercado. E rola lá em CANNES, impossível de rolar em Recife. E eu digo para vocês, com muita tranquilidade, que o que rola em CANNES, rola em qualquer lugar do Brasil. Porque, no fundo, o que rola em CANNES é a criatividade. Né? E a publicidade é criatividade. É criatividade, é estratégia, né? É planejamento, é toda essa estrutura e a importância da mídia, como ela tem se apresentado ao longo do tempo, os seus desafios. E não existe barreira. Recife não é diferente de São Paulo, não é diferente do Rio Grande do Sul, não é diferente de Natal, não é diferente de Manaus. É lógico, os números mudam, a dimensão econômica do ambiente, né? Ela muda, mas o desafio da comunicação ele é o mesmo em todo lugar. E eu tenho dito por aí que o desafio da comunicação ele está muito mais complexo. E a grande maioria das pessoas acreditam ou acham que a comunicação ficou muito mais fácil pela visão de que, com a chegada das redes sociais, das plataformas, e a difusão disso, né, entre as pessoas, onde todo mundo hoje pode fazer comunicação, e isso é um fato, e eu não estou me opondo nisso. Do ponto de vista da facilidade de fazer comunicação, eu concordo. Mas é exatamente pela facilidade e pela quantidade de gente, de empresas fazendo comunicação, que se tornou muito mais difícil de se destacar diante do consumidor. E é aí onde está a complexidade do mundo atual. Então, está mais fácil, sim, fazer comunicação, mas está muito mais complexo se destacar. E aí, onde continua prevalecendo a criatividade, onde continua prevalecendo a qualidade do talento, é onde continua prevalecendo a importância das estruturas, né? E aí eu não falo estruturas físicas, mas eu falo estruturas organizacionais das agências, porque comunicação bem feita é feita de um trabalho multidisciplinar. A gente sabe, vocês, profissionais e estudantes, sabem muito bem que não é fácil uma peça ir lá para a ponta, seja na TV, seja no digital, seja na rádio, seja no autoconto. Aquela peça chegar ali passou por um monte de gente, passou pela mão de um monte de gente, passou pela cabeça de um monte de gente. Então, é muito importante movimentos como esses, porque eles trazem uma realidade, né, que rola no mundo, para a gente aqui se inspirar a partir disso e se entender a partir disso com a nossa realidade, com os nossos clientes, com os nossos desafios de mercado. E o melhor disso tudo é que vocês vão conhecer isso, né? Está público, ou seja, tudo que vocês vão ver aqui já está público desde junho, né? Já está aí publicado, desde o final da edição de CANNES, está publicado, está um Googlezinho ali, vai no YouTube, está tudo lá. Mas o que é melhor disso tudo? Por que a gente está aqui hoje? Por que o sistema Sinapro, Fenapro, faz esse movimento por todas as capitais do Brasil? Porque a gente faz isso de forma detalhada e traduzida por Alexis.
Alex é um cara que já faz isso desde 2016. É um cara que esteve em todas as edições de CANNES. Quantas edições? Alex participa há 22 anos das edições de CANNES. Então, um cara local de CANNES, com uma leitura brasileira, com uma leitura nacional, e por ser também um cara que teve um envolvimento, uma participação no ambiente associativo, conseguiu traduzir isso para várias capitais do Brasil todo. Então, ele faz essa leitura do ambiente mundial, do ambiente nacional e com a característica local. Então, não é somente dar um Google e ver o que rolou. É ouvir tudo isso pela leitura e pela visão de um cara que tem muita experiência no assunto. Então, obrigado pela presença de vocês. Quem está aqui gosta, realmente, está interessado em ver importância, né, em aprimorar o seu conhecimento, em desenvolver a sua capacidade, a sua competência, as suas habilidades, porque é em situações como essas, ou de situações como essas, que surgem ideias, insights de negócio. Tá? Então, Alex, a bola está contigo. Obrigado. Boa noite. Como estava comentando um pouco que o Daniel comentou, na verdade, tudo começou, eu estava na DPZ, que exatamente conhece, né? Hoje é uma super agência, e nessa época, 22 anos atrás, era simplesmente o ícone maior da propaganda. Era o ONI, a agência que deu os primeiros leões grandes, então, era o máximo. E a DPZ, eu na época era diretor de contas, e a DPZ decidiu mandar um cara que não era de criação, né? Um cara que era de negócio, de atendimento, para se inspirar em CANNES. E nessa época, CANNES só apresentava, CANNES era para criativo. Quem via para CANNES era só para a divulgação. E aí eu fui, a DPZ me mandou para lá, mas eu tive a missão de dividir os meus insights com os meus colegas da agência na volta. Foi aí que eu peguei, eu falei, cara, isso é legal. Porque além de você presenciar tudo aquilo que você está ensinando, você tem ainda que reestudar os cases dentro de um contexto para poder dividir com as pessoas, para falar de tendências, e não só mostrar aqui. Como o Daniel muito bem falou, desde que você tenha todos eles estão lá. Mas é entender o contexto, entender como aquilo pode realmente ser inspirador. O Daniel também falou um negócio muito importante, mas para a minha realidade, aqui tal, em Recife, ou onde quer que seja, os cases às vezes são religiosos, mas vejam os cases, como inspiração. Por trás daquele case, qual foi o insight gerado? Qual foi a ideia que gerou aquele case? Isso, eu acho que essa é a técnica que vocês têm que tentar quando analisar o case, para tentar fazer um paralelo com aquilo que é a realidade de vocês aqui. Muito bem. Eu vou começar, antes de mais nada, dando uma visão geral do festival. Ele continua sendo o maior festival de criatividade do mundo. Existe há 68 anos. É um robozinho que vai a cada ano revendo as categorias, e você hoje vê todo o universo digital, todo o universo de novas estratégias dentro do CANNES. Foram mais de 25 mil inscrições no CANNES, uma queda de 12%. Aí tem uma explicação. Do ano passado, em 2020, não houve edição do CANNES, mas no ano passado houve edição, só que ela foi online e ela levou em conta cases dos 2 anos tomados. Por isso que teve um aumento de inscrições e uma queda agora. Foram 87 países presentes lá. E falar do Brasil um pouco, né? Eu não sei se vocês têm essa visão. O Brasil, se é alguma coisa que deve se orgulhar, da indústria criativa do Brasil.
Quando você fala que é brasileiro lá em Cannes, os caras fazem isso aqui. Uau! Pô, você é do Brasil? Legal. É muito gostoso você estar nesse ambiente e ser valorizado como realmente uma potência criativa no mundo. E é verdade isso. O Brasil teve um acréscimo de mais de 30% do número de inscrições. Ainda não o que o Brasil já escreveu no passado, mas foram 1.930 inscrições e trouxe 70 leões. O ano passado foram 69 leões, só que com 2 Grand Prix. Esse ano não houve Grand Prix. O Brasil não trouxe Grand Prix, mas trouxe 10 outros. Ou seja, resumo dessa história. O Brasil é a terceira potência criativa do mundo. Só quer ir para os Estados Unidos e Reino Unido. E agora que a rainha morreu, mas nem isso vai nem entender mais por nenhum. O Charles é menos criativo que a Elizabeth. Muito bem. Então, eu queria dividir com vocês também a questão do foco. Todo ano, o festival tem muito conteúdo, não é só um concurso de ideias. Isso é importante, né? As categorias, correr atrás dos leões, mas ele leva mais de 150 palestrantes para discutir os mais variados assuntos. E sempre coloca esses tracks, que são chamados, né? São trilhas de conteúdo. E aqui vocês têm as 6 trilhas deste ano. Sustainability, sustentabilidade, DE&I, que é Diversidade, Equidade e Inclusão, talento, Data and Technology, dados e tecnologia, Business Transformation, transformação de negócio, e Creativity Effectiveness, que é a efetividade criativa. E aqui eu começo já a dar o tom da minha apresentação desse ano, até porque eu estou totalmente dedicado agora aos princípios ESG, e foi uma surpresa boa quando a gente percebe que o foco desse trabalho de criatividade também está nas vertentes de ESG. Não sei quantos de vocês estão familiarizados. Quem aqui sabe o que é ESG? Uau! Muita gente, hein? Então, eu tenho que fazer um parênteses aqui. Na verdade, seria ESG. São 3 palavras, 3 letras em inglês, e nada mais quer dizer do que environmental, meio ambiente, S, social, né, pessoas, nós, seres humanos, e G de governance, ética, transparência, verdade. Né? Então, essas 3 letrinhas hoje, elas estão sendo empacotadas e existe uma tendência de obrigação das empresas, em tudo que elas fizerem, levar em conta esses 3 aspectos, esses 3 critérios. Cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas e cuidar da verdade, da transparência e da ética. Isso é uma onda, fiquem ligados, porque é uma onda, é um tsunami que está entrando no mundo inteiro dos negócios e daqui a pouco toda e qualquer empresa vai ter que fazer o seu planejamento com base nessas 3 letrinhas da ESG. Por isso que eu falo que esse evento, e ainda quando eu analisei os vencedores do Grand Prix, mais de 90% dos cases vencedores do Grand Prix tem essa pegada ESG, seja do lado ambiental, seja do lado social, seja do lado da verdade, da transparência e da ética. Então, isso me faz afirmar que CANNES desse ano foi um evento ESG. Isso me dá segurança em fazer essa afirmação. E agora, para comprovar essa minha percepção, eu vou passar a dividir com vocês aqui, por blocos, os cases que eu destaquei aqui, alguns cases vencedores de Grand Prix ou de ouro, né? Para vocês verem essa pegada com mais clareza. Aqui tem 4 cases que eu vou mostrar para vocês, começando com esses 2 aqui. Esse daqui que é o Reef, formação de corais, e Hope é esperança. Né? Então, esse é um case de uma fabricante de rações para gatos, que é a Siga.
né, que é a grande indústria Marx. O que fez a Siga aqui? A ração para gatos, ela é com base em peixe. Tá? E, portanto, ela usa peixe na sua composição da ração. Pensando nisso, com a preocupação ambiental, não sei se vocês sabem, mas os corais estão se degradando rapidamente em todos os oceanos, no mundo inteiro, em função do aquecimento global, em função da acidificação dos oceanos, da poluição dos oceanos. O que fez a Siga, apoiada por institutos, ONGs e tudo mais, ela pegou primeiro na Indonésia e fez uma enorme estrutura para reavivar os corais nessa praia da Indonésia. Mas mega a tal ponto que aquela palavra roupa pode ser vista do Google Earth. Por isso que eles ganharam o Grand Prix em duas categorias: Industry Craft, que é a essência industrial, que tem a ver com a ação, peixe e tudo mais, e mídia, mídia, porque isso acabou sendo uma grande mídia, uma enorme mídia. Embora não tenha a marca Siga, até porque tem que ser sutil nessa hora, mas você consegue ver roupa do Google Earth. Então, isso que tornou esse case fantástico, com resultados maravilhosos. Eles saíram de 97% de corais mortos para 75% de corais vivos. Olha só o benefício verdadeiro, não? E é um negócio que a gente chama de materialidade em ESG. Materialidade é o seguinte: é você, como empresa, cuidar de coisas que têm a ver com você, com o seu negócio. Então, quando o Siga cuida dos peixes, cuida do ecossistema de corais e peixes, está cuidando do seu negócio, porque, no final das contas, é a matéria-prima deles, das suas ações. Esse é o primeiro case que eu vou mostrar para vocês, é um case que veio da agência AMV de Londres, e outro case brasileiro, ganhador do ouro em outdoor, que é o Jatobá refugiado. Quem aqui conhece esse case? Da agência AMV? Só uma pessoa levantou a mão. O que é esse case aqui da agência AMV? É da Associação das Populações Indígenas do Brasil. O refugiado é todo ser vivo que está sob ameaça no seu país. Se tem um ser vivo ameaçado no país, ele pode pedir para ser um refugiado em outro país. A sacada foi o seguinte: com a queimada na Amazônia, com as queimadas no Brasil, um jatobá estava correndo risco. Uma árvore de jatobá estava correndo risco. E aí, então, foi todo um trabalho de pedir asilo para o jatobá junto às embaixadas presentes no Brasil. Aí as embaixadas dizendo não, que era muito esquisito. Pô, como é que vai ser o nome? Uma árvore é um assinado, né? Tudo esquisito, então. Mas aí tem todo um trabalho de guia que vocês vão ter, usando o guia outdoor, com madeira, né? Usando óleo de jatobá, com fumaça, né? Para chamar a atenção, e até que a Noruega aceitou, e hoje o jatobá está plantado na embaixada da Noruega no Brasil. Então, são dois cases. Você vê, é uma ideia, é um insight, você fala, putz, as árvores estão em risco. O insight qual foi? Pô, eu posso pegar uma árvore e fazer que essa árvore tenha a condição de refugiado. Essa é a ideia. O jeito de fazer, aí depende, cada ideia é uma ideia. E mais uma vez, o que o Daniel também falou, não é a mídia, é a ideia primeiro. Os meios, eles são decorrentes, são as soluções mais cabíveis para cada ideia, para cada ensaio. Bom, eu vou mostrar o vídeo para vocês. É uma pena que aqui a gente está extrapolando um pouco a tela, mas acho que dá para a gente. Depois eu volto a falar. Os vídeos estão em inglês, mas depois eu posso comentar um pouco mais aqui. Vou mostrar primeiro o Siga, Folk Reef.
coral reefs are dying. And the fish and communities that rely on them are facing catastrophe. But there is hope. Siga is committed to bringing coral reefs back to life. That's why we grew the Siga Hope Reef, a living billboard made of regrown coral, the first piece of outdoor that's visible on Google Earth. Supported by the UN and the WWF, Siga created a new solution to rebuild a dead reef in Indonesia. Using the Reef Star system to create the perfect environment for coral to thrive, Siga's marine biologists regrew the coral to form the Hope Reef, a living, growing piece of outdoor. A YouTube channel raises money from views and ad revenue for more builds. And we partnered with Google, so Hope becomes an educational showcase. The reef can be seen on Google Earth and has been regrown to spell the word hope. Over 1 million people have explored the site on Google Maps, and it is diveable on Street View. In just 2 years, the coral reef has grown back from 99% dead to 70% alive. In fact, the regrown coral around the word hope is growing so well, it will eventually swallow up Siga's living billboard. And hope is continuing to grow, with governments worldwide now adopting our system. Siga's living billboard isn't just growing, it's singing. Listen carefully, and you can hear the strange sound of a coral reef coming back to life. Vamos ver agora, então, o case do Jatobá refugiado. Não, um pouquinho só. Não. Antes eu quero falar do insight que a gente tem desse case aqui. A cada case eu estou trazendo um insight para a gente refletir um pouco a respeito. O que tem esse case aqui? Primeiro, ele tem materialidade. A empresa que trabalha com peixes, na sua composição do seu produto, ele trabalha com peixes na hora de salvar, de melhorar o ecossistema. Isso chama-se materialidade. Tem coerência, por conta disso tem coerência e tem visibilidade. Isso fez esse case a ganhar uma dimensão enorme, porque ele é visível no Google Earth. E se você colocar o Google Street View, você vai no fundo do mar e você vê os corais também, vocês viram aqui no case, né? Então, a síntese disso aqui, para mim, é bom para o mundo, é bom para a empresa. É isso que a gente tem que colocar em mente. Não é só ser bonzinho, não é só altruísmo. É você fazer bem para o seu negócio também. Não tem nada de errado com isso. Não é o capitalismo selvagem de antigamente, que era lucro a qualquer custo, dando-se às pessoas, dando-se meio ambiente. É o lucro, sim, o lucro é necessário, é ele que move a economia, mas é o cuidado das pessoas, o cuidado do planeta. Esse é o ponto que nós temos que colocar. Vamos ver o case do Jatobá.
devastating to see the Amazon. The Amazon rainforest continues to burn. The record number of fires ravaging the rainforest sparked international concern. Through central Brazil and the Amazon rainforest. The tree refugee request is in line with our diplomatic activity. We will take care of the jatoba and will be planted on our embassy's grounds. A ideia, sim, mas a ideia é bem executada. A ideia é que você faz acontecer. Esse teste poderia ser um fracasso se não tivesse nenhuma embaixada que aceitasse aprovar, que ele não fosse plantado lá. Então, no começo meio fim, fazer tudo para que isso aconteça. Isso é que faz uma boa ideia. E a boa ideia, ela não é só a mídia, a base da campanha, ela é a repercussão. Esse é o que eu ponto. É que a sacada é tão genial, você trabalha tão bem aquela ideia, que ela finaliza, que ela ganha eventos sociais, ela ganha repercussão na mídia, em todos os lados. Isso é o que faz essa ideia ser genial ou ser fantástica. O insight, então, que eu trago desse case é tema relevante. Não é relevante você falar de queimada, de a perda de árvores dos biomas, isso é muito relevante. Mídia impactante. Você colocou aquela mídia com fumaça, com a outdoor queimando, né? A mídia outdoor queimando. E aí é um termo que eu uso bastante na minha atividade atual, que é criativismo. Criativismo é um neologismo que você une as palavras criatividade e ativismo. É fazer um ativismo, você impactar a sociedade com criatividade. Muito bem. Passando para os outros dois cases, tem esse case aqui que ganhou GP for Food, que é o Sandy Rouse, da Humanis Society, e o outro case também é um case brasileiro, da VML Younger Radical, de São Paulo, que é para Greenpeace. Vamos falar um pouco desse case aqui. Case é pura emoção. Não sei se vocês viram, é uma animação fantástica, muito bem feita. Em Belo Horizonte, essa apresentação, teve duas garotas que choraram durante a apresentação, porque realmente era muito tocante. Você vê a vida do coelhinho de teste. O coelhinho de teste, a animação muito bem feita, né? É a vida mesmo, sabe? O pessoal bota coisa no meu olho, eu fico cego, bem, eu sou coelhinho de teste. Estou fazendo aqui meu trabalho. Então, é uma peça muito bem feita, a peça de si, prática, muito emocional. A outra peça que ganhou em duas categorias, Entertainment e Entertainment for Sport. Quem conhece esse game aqui, o Santos? Sim, não, é isso que eu quis dizer. É Los Angeles, né? Na verdade, é a cidade de Los Angeles, que é Los Santos. E aqui, o que foi feito foi fazer uma reprodução dos efeitos possíveis para a cidade de Los Angeles se nós tivermos um aquecimento global acima de 3 graus. Não sei se vocês sabem, mas existe um pacto global que foi estabelecido em 2020, na COP21, o Acordo de Paris, onde 197 países, inclusive o Brasil, assinaram o Pacto Global de não deixar o mundo superar 2 graus Celsius de aquecimento, que pode ser um ponto de não retorno. Passado esse aquecimento, você não consegue mais regenerar aquilo que aconteceu. Então, isso aqui foi feito para alguns gamers, influencers, para jogar esse jogo aqui, tendo, acho que 57 gamers, para jogar esse jogo, gente que conhece bem o jogo, para ver
O que acontece com uma cidade como Los Angeles, Los Santos, no caso, que quando você tem um aquecimento global acima de 3 graus Celsius? Vamos ver os dois cases aqui na sequência. Primeiro deles, os 100 graus. Ready? We rolling? Okay, Ralph, can you mark it, please? Do you want me to click it now? Yep, go for it. Go on. Like that? Brilliant. Oh, it's like in the movies. Alrighty, so, my name's Ralph. I'm a rabbit, as you can see. I'm blind in my right eye, and, this ear. Can't hear nothing but ringing now. Yeah, it's annoying, isn't it? Yeah. So I had my fur shaved and got chemical burns up and down my back. Kind of stings, eh? But it's not a big deal. It only really hurts when I, like, breathe or move around or whatever. Ah, yeah. Ow. Yeah, that hurts. But at the end of the day, I mean, it's okay. We do it for the humans, right? They're far superior to us animals. They've even been to space. Have you ever seen a rabbit in a rocket ship? Oh, I don't think so. Point is, I'm not a space bunny. I'm a tester. My daddy was a tester, my mum, my brothers, my sisters, my kids, all testers. And they all died doing their job. Like I will. But it's okay. Testing is what we were born to do. It makes us rabbits happy. Yeah. Oh, gotta get to work. Now I know it looks bad, but the way I see it, I'm doing my job. If just one human can have the illusion of a safer lipstick or deodorant or... Hey, Ralphie! Psst. Ralphie! What's with the camera crew, bro? Oh, they're just following me around, making a documentary or something. Can you ask them to get us out of here? Yeah, what will we see? Come on, Ralphie, just ask them to get us out of here. I don't want to die, man! Okay, Ralphie! Okay, I hear you. You can edit that out, right? Oh, here we go. Hey, don't touch Ralphie! Ow, shit! So in closing, I'd just like to say that... Sorry, Ralph. We're over here. Can you turn around? Oh, sorry. That's all right. Is this better? Yeah. Carry on, mate. Okay, so, yeah. I'd just like to say to everyone out there still buying animal-tested cosmetics like eyeliner, shampoo, sunscreen, pretty much everything in your bathroom. Well, without you and countries that allow animal testing, I'd be out of a job. I'd be on the streets. Well, not the streets, more like a field, I guess. You know, like a normal rabbit. But hey. It's all good. O que a gente tira aqui de essa peça, né? Emoção e dramatização. Quanto a propaganda depende desses aspectos, né? Seja também por humor, também é muito presente na população, mas a dramatização e a emoção por trás dessa peça, né? Uma peça muito bem feita também, maravilhosa. E aqui eu peguei um destaque desse vídeo, que é: nenhum animal deveria sofrer em nome da beleza. Você viu que ele fala lá? Eu sou um tester, né? Então, para shampoo, para cremes, vocês humanos, né, para vocês não sofrerem, eu é que testo aqui. Então, meu filho, por exemplo, não compra nada de jeito nenhum de empresas que, de alguma maneira, fazem testes em animais. Né? Eu acho que nenhum de nós deveríamos também. Eu começar a fazer boicote com empresas desse tipo. Vamos entrar no segundo case do Los Santos mais 3 graus Celsius.
Estamos sobrevoando o Pier de Los Santos, onde uma disputa por água potável terminou em 2 mortes. Meu Deus! Cadê o rio? Caraca, mano. Gente, olha isso. Vixe, que doideira, meu irmão! Meu Deus do céu! Vocês estão vendo onde que tá a água? Qual insight que a gente pode tirar desse case aqui? Influência e demonstração de impacto. Os 50 influencers da área de games, games é um mercado muito importante, né, cada vez mais, porque trata de uma faixa etária que é difícil de você se comunicar, que são os mais jovens, e quando você capta a atenção deles, eles podem ser agentes de mudança muito importantes. Então, o Greenpeace queria assinaturas de uma petição, queria doações também, vocês viram os números que eles conseguiram. Então, influencer, demonstração de impacto. Quando você consegue demonstrar, como foi demonstrado aqui, olha só o que pode acontecer em uma cidade como Los Angeles. Então, e a mensagem final aqui, aquecimento global é a ameaça real, e como diz aqui no vídeo no final, don't play with the future. Play the future, but don't play with the future. Né? Joga o futuro, mas não jogue como o futuro. Muito bem. Então, assim a gente termina esses 4 cases que simbolizam todo o lado E, o lado do meio ambiente do ESG. Vamos passar agora para o lado S, isso, o lado social. E aqui eu trouxe 3 cases bem diferentes, cada um focado em um público diferente, mas são 3 cases bastante premiados lá em Cannes. Os 2 primeiros são esse case aqui, esse chapter, quer dizer, o capítulo esquecido, né, o capítulo oculto. Eu não sei se vocês sabem, mas a menstruação na Índia e alguns outros países é um tabu enorme. A mulher menstruada, ela se afasta do marido, ela está impura. Não se fala de menstruação, não tem educação sobre menstruação. Há casos de garotas, em outro case, 2018, falaram de suicídio de garotas que ficam menstruadas e não sabem o que está acontecendo com elas. Tal é a desinformação. Fora também a evasão escolar. E as garotas ficam menstruadas e não querem ir para a escola. Não querem se submeter àquela situação, elas ficam em casa, reclusas. E ninguém trata disso. Até que uma empresa como a Procter & Gamble, que tem um produto Whisper, que é o absorvente higiênico, ela trata desse assunto e fez um ativismo na Índia para que esse capítulo que não está nos livros de educação das escolas da Índia fosse incluído. E também, mais do que isso, adaptou a comunicação a vilarejos e regiões mais distantes, onde o tabu ainda é maior, e com a linguagem de cada vilarejo, que torna o país ainda mais legal, porque se preocupou com uma customização para todo mundo na Índia. Você sabe que em um país, né, mais do mundo, a dificuldade do seguro. O case da Léo Gourmet ganhou na categoria S2G. S2G quer dizer
Sustainable Development Goals, que são as ODS, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável assinado no Pacto Global da ONU. O segundo case ganhou em duas categorias, Creative Strategy e PR, Relações Públicas, que é o seguinte: população carcerária é um problema no mundo inteiro. Os presos entram na prisão e saem piores da prisão, né? Quase sempre. Então, é claro que a prisão é punitiva, eles realmente têm que ser punidos, tem que ser um lugar, um hotel de luxo, mas você tem que se preocupar com a recolocação dos presos na sociedade. O que fez a Decathlon, não sei, tem Decathlon aqui em Recife, uma loja de produtos esportivos, que ela fez bem grande, né? O que eles fizeram foi atacar esse problema, encarar isso com coragem, de fazer os presos se integrarem de uma forma virtual. Eles colocaram um time de presos de uma prisão belga para formar um time de recycling. O que é recycling? Você está na sua bicicleta e você compete com outras pessoas, outros times, tá? Virtualmente. Então, você está realmente pedalando, mas você compete com uma plataforma online. Então, modo que esses presos tiveram interlocução com outras pessoas do lado de fora, se sentiram iguais a outras pessoas, num processo de provocar maior integração dos presos para tentar reintegrá-los à sociedade depois. Vamos ver, então, o primeiro case aqui, que é a menstruação de missing chapter. In India, an alarming 23 million girls drop out of school every year at the onset of puberty. I thought I was dying. So much blood, I didn't know what was happening. No one spoke to me about it, not at home, and it wasn't even in my school book. I was too ashamed to come back to school. Periods. A topic so taboo that no one in India, not even mothers, talk about it. The only place where girls could have learnt about it is school. But because of the same taboo, even the National Council of Education never printed this chapter. Introducing the missing chapter. Together with P&G Whisper, we designed a chapter for schoolgirls to understand the simple biology behind periods. The conversation was sparked with a film about 3 rebellious girls on a mission to spread period education. The red piece of paper became the symbol of our revolution. News channels picked up the missing chapter and read it live on prime time TV. Missing chapter are strong, are healthy. To reach the remotest parts of India, we adapted the chapter in 28 native art styles and languages and put it on school and village walls. India lent its voice for our petition by reading the chapter on social media. The more people that can get access to that kind of education, the less of a problem period management will be. The collective voices were heard by the country's decision makers. We must eliminate the taboo and save millions of India's daughters and ensure their education is not affected. O que aconteceu? Eles conseguiram reverter e o capítulo que estava fora dos livros entrou, né? Ativismo de uma empresa no próprio evento em benefício de uma população enorme. Então, o que a gente pode ter de aprendizado aqui, né? O slide número 5, mais uma vez a materialidade. Eu sou uma empresa de absorvente de higiene e eu tenho um ativismo em benefício das garotas que chegam à puberdade. Na parte educacional relacionada ao produto que eu vendo, que é a discussão que eu vendo. Educação a serviço da sociedade e da empresa. Aliás, educação tem sido tratado, tem até um termo que é eduvertising, que é educação com advertising, porque tem muitos produtos que você precisa educar as pessoas para usar. Principalmente em produtos de tecnologia, é uma barreira você não saber como usar aquele produto. Então, você tem que fazer um processo de educação
que antecede a comunicação propriamente dita. Vamos ver agora, então, o case dos prisioneiros. Meestal kijk je dan te horen, die veranderen toch nooit niet. Laten we dan maar gewoon zitten. Misschien dat we een fout maken dat we niet kunnen veranderen, dat we niet geen mensen meer zijn. Daar is een wielerploeg opgericht met 6 gedetineerden. Ze rijden op rollen op het virtuele platform Zwift. As a retailer who makes sport accessible, Decathlon gave 6 prison inmates the chance to become the first e-cycling team for prisoners. Dat is een mijlpaal, hè? Dat het online is in de gevangenis. Racing with people from the outside world on Zwift, as anonymous athletes instead of outcasts. In dat programma zitten er ook aan de andere kant andere mensen ook op een fiets te fietsen, gelijk ik. We put their schedules online so the Zwift community could join their rides. Ik heb wel Zuid-Amerikanen tegengekomen, Chinezen, Britten, tot van overal eigenlijk. Reconnecting them with society from behind bars. When I heard about this initiative, I was just like, I need to ride with these guys. Just show them that people outside care about them and they want them to change and they want them to have a better life. A podcast documented the impact on their mental health. Van het moment dat ik wat verzuring en zo had in mijn benen, en dan begon ik mij te motiveren, dat was heel mooi, dat was echt, ja. Showing the real power of a virtual sport. De minister van Justitie en 5 kompanen die het gaan opnemen tegen 6 gevangenen die ook thuis rijden hun tijdelijke woonplaats hopelijk al. Het maakt deel uit van datgene waar ik echt wel op inzet en dat is zinvolle detentie. Até o ministro da Justiça embarcou na iniciativa e estendeu para outras prisões na Bélgica. E o terceiro que, bom, antes do insight aqui, quais são os termos aqui que eu quero destacar? Primeiro, a empatia, né? De entender a realidade do prisioneiro. Você ter essa sensibilidade de entender essa realidade. E segundo, coragem. Uma máquina de se envolver com prisioneiros é preciso coragem. Todo mundo quer se envolver com gente bonita, todo mundo quer se envolver com o lado bom da vida. Mas esse era uma causa, né? E a Decathlon abraçou. Então, é sensibilidade e atuação genuína para minorizar, ou seja, para pessoas com algum tipo de problema grave na sociedade. E aí vamos passar para o terceiro e último case do lado social, que é o da Tatiana. Qual que é a explicação? Esse case ganhou em 2 categorias, em Creativity Data e Glass. É do México, de uma fintech, chamada Etapa. Eu sou de uma cidade do interior, nasci numa cidade, pequena cidade do interior de São Paulo. Eu me lembro da minha infância que a gente ia comprar pão, verdura, daquele comércio do dia a dia, né? E você tinha uma caderneta, o dono daquele comércio, uma caderneta que ia enfiado, né? Ia anotando os seus gastos ali. No final do mês, seu pai recebia lá o salário, sua mãe ia lá e pagava a conta. Eu acho que isso existe, certamente continua existindo, né? Nessas cidades do Brasil. Essa empresa, que é uma fintech, era para ceder crédito para pessoas desbancarizadas. Ela teve a empatia de enxergar donas de casa e também donas de pequenos negócios, chamados em inglês mom and pop, né, que é mamãe e papai, negócios que a família cuida, né, pequenos negócios que a família cuida. Eles aceitaram como histórico de crédito as cadernetinhas enfiadas. Olha só que louco. Os caras aceitaram aqueles garranchos escritos pelos donos de pequenos negócios, como prova de que aquelas pessoas pagam mensalmente as suas contas. E, por base disso, aquelas pessoas que eram desbancarizadas não tinham acesso ao crédito, passaram a ter esse dinheiro. Vamos ver o que é isso.
Millions of low-income women in Mexico cannot study or start a business because they don't have access to credit. 83% of them don't have a bank payment history that allows for verification of their payment behavior, thus having their loan applications rejected. Solicitar un crédito, nadie me lo ha querido dar porque no cuento con historial crediticio. Paradoxically, they are women who have received loans from neighborhood stores all their lives, so they have a long credit history. Just that these credit records don't appear in the financial information centers, but the accounting records of thousands of shopkeepers throughout the country. That is why We Capital, in search of the financial inclusion of women in Mexico, launched Data Tienda, a financial information center within the reach of banks, which recovers the credit history of millions of Mexican women from the neighborhood businesses' accounting records. To collect data, women should only enter the information of at least 5 trusted stores on datatienda.mx. So the system, through WhatsApp bots, automatically collects qualitative and quantitative information from shopkeepers, and it creates a credit score, which analyzes even more variables than the traditional information system. Es una central de información financiera como cualquier otra, solo que con mujeres no bancarizadas. En Data Tienda podemos consultar su comportamiento de pago y darles crédito con un margen menor de riesgo. Today, 23% of the women on the platform have received microcredits for their businesses. And in just a few months, over 10,300 credit histories have been generated with information from nearly 50,000 shopkeepers throughout the country. Miles de mujeres han recibido microcréditos para sus emprendimientos gracias a Data Tienda. Inclusión financiera para las mujeres en México. Historias de crédito que cambian historias de vida. No, a mí ya había 2 veces que me negaban el préstamo y hasta ahora me lo dieron. Con el crédito que me hicieron, yo me compré esta máquina. We are recovering credit histories to change life stories. Data Tienda. Quais são os aprendizados que podemos tirar desse case? Primeiro, muito importante, cuidado com o campo da sereia da tecnologia. Tem gente que acha que a tecnologia resolve outros problemas das nossas vidas. Na propaganda, inclusive, todo mundo mata marketing, né? Hoje parece que tudo se resolve na base das métricas, na base dos dashboards, na base dos aplicativos, dos algoritmos. Essa empresa, ela foi lá na empatia, conhecer os hábitos dos seus potenciais clientes e descobriram lá na ponta os garranchos de uma cadeia de crédito. Olha só que louco que é isso, né? E isso viabilizou um negócio bom para a empresa, pegou um monte de clientes desbancarizados, boas para as pessoas que tiveram acesso ao crédito. Então, a tecnologia não resolve tudo. Empatia e ação benéfica para as pessoas e para as empresas. Muito bem, então vamos partir agora para a última letrinha do SG aí, que é o G. Ponto G. O G de governança. Eu trouxe 2 cases aqui para dividir com vocês, que é muito bacanas. O primeiro deles é esse daqui, que foi o case mais premiado esse ano em Cannes. Ganhou 3 Grand Prix. Só esse case ganhou 3 Grand Prix. Ele foi inscrito pela Dentsu, da Índia, para Vice Media. Vice Media é um meio de comunicação, não sei se vocês conhecem, mas de comunicação de grande impacto para as histórias. Qual é o lance aqui? Aqui é um case de tecnologia, tecnologia pura, que nega bastante o que eu falei no case anterior. Muitas peças, muitos artefatos expostos em museus da Europa vêm da época da colonização, foram roubados dos países colonizados. Lá no British Museum não é diferente. Lá tem um monte de peças que foram roubadas das antigas colônias inglesas. Aliás, esse case ganhou agora, 2 semanas atrás, o Macron falou que na França também acontece isso. Ele é a favor de devolver as peças que estão expostas lá no Louvre ou nos outros museus, devolver para o país de origem. Mas o que eles fizeram aqui? Eles criaram um filtro do Instagram e, com realidade aumentada,
de tal modo que você achava aquilo. E você, ao caminhar no museu, você apontava para um objeto e ali você tinha a história verdadeira daquele objeto. Esse objeto é tal país, ele foi roubado na época da colônia, conta a história por vozes das pessoas do próprio país de origem. Então, a pessoa pode encontrar a verdade, né, através desse mecanismo, logicamente, que não é, ele é a revelia do British Museum, né, porque o museu não queria que isso fosse a público, mas é a revelia do British Museum, mas por um mecanismo com um celular você consegue ver a verdade por trás dessas peças roubadas. O segundo case é o case de Portugal. Portugal não tem uma performance muito boa no CANNES, mas esse ano ganhou esse grande maravilhoso de design. Assim como no Brasil, Portugal teve um longo período de ditadura, Salazar, né, onde tudo era censurado. Vocês não sabem disso, a maioria de vocês não sabem, não vivenciaram isso, né, antes da democracia no Brasil. As coisas eram censuradas, músicas eram censuradas, textos eram censurados, e os censores tinham um lápis azul, eles iam tirando o texto. Olha, isso aqui não pode. Você está falando aí de igualdade entre as pessoas? Não, isso não pode, tira. Você está falando de coisa. Os censores usavam o lápis azul. O que eles fizeram aqui em Portugal, comemorando os 50 anos da Revolução dos Escravos, que foi uma revolução importante para a democratização de Portugal. Eles criaram um livro usando uma técnica chamada blackout poetry. O que é isso? Você vai cobrindo palavras e deixa só algumas palavras visíveis, criando um novo poema. Virou um livro lindo, com ilustrações fantásticas, é um best-seller em Lisboa, Portugal. Então, ganhou merecidamente Grand Prix de Design nesse ano. Vamos ver o primeiro case, o case do British Museum. The British Museum is a public institution dedicated to human history, art and culture. Come discover over 80,000 works from around the world here in London. You are now viewing the Greagle Shield. Captain James Cook was a British event. We're now looking at the Greagle Shield, which was taken from my people. Collections in the British museums are premised on a simple idea. I'm proud of what my grandfather stole from yours. The Rosetta Stone was not the discovery neither of the French, neither of the British. It was already discovered and reused in Egypt multiple times. For us, it's not just a well-carved rock, it is a living ancestor. This very important statue is on display in a museum thousands of miles away. Say the British Museum is the world's largest receiver of stolen goods. We're launching an interactive tour of some of its most contested artifacts. There is always a story behind every object that was made in the kingdom, and that is how we told our history. There were two foreign powers in rivalry over Egypt. One of them won over the other, and they took the war spoils of the other. I feel I've received a balanced narrative. For many Assyrians, it was maybe the last time we could really stand up to people who were trying to bully us. We sort of went around the world and took what we wanted, and it makes me feel a deep level of shame. Museums around Europe are slowly realizing that exhibiting items taken by force hundreds of years ago from other countries is kind of gross. And it's about time. We can't change the past, but we can change how we engage with it in the present. Qual o insight que a gente pode colocar nesse case aqui? Verdade, ética e transparência. Essa é a regra que nós estamos cada vez mais, e que bom que o mundo está caminhando para o ESG, e esse jeito de governança, de ética e transparência. Atitudes honestas e autênticas. Nós não podemos mudar o passado,
mas podemos trazer a verdade hoje. Isso foi dito no vídeo. Esse é um insight. A verdade, ela é muito importante quando você, como ativista, você mostra qual é a verdade por trás das coisas. E aí, vamos ver então o case da Constituição Portuguesa. For over more than 4 decades, Portugal lived under a fascist dictatorship. Thousands of people were tortured and killed. The blue pencil, used to censor artists, became a symbol of repression. Penguin Books wanted to show its love for the Portuguese culture. So to celebrate the 50th anniversary of the end of the fascist government, Penguin Books offered blue pencils to Portuguese contemporary artists. Using a technique known as blackout poetry, the writers had to choose from words present in the fascist constitution to create their own poems about freedom and love. The remaining words were covered by beautiful illustrations. Turning a symbol of repression into a book, a timeless masterpiece that celebrates freedom of speech. The Portuguese reconstitution was launched on the day of the Carnation Revolution. Desafio lançado mais de 3 dezenas de poetas. The book grabbed the attention of the Portuguese people and the media, quickly becoming a bestseller. It became part of the permanent collection of the Aljube Museum, which is based in a former political prison. It's being used at schools to teach students the history of the revolution through art. And it has proved, once and for all, that Penguin Books has a Portuguese heart. Qual é o insight que nós temos aqui? Resgate de valores. Ativismo por um mundo mais justo, mais ético, mais limpo. Para um mundo de liberdade e de amor, né? Ligado a esse texto aqui. E, além de tudo, um design maravilhoso. Não sei vocês, mas achei demais o resultado desse design, né? A blackout poetry, as ilustrações do texto. Muito bem, e aqui eu termino a minha amostra de cases relacionados a ESG. E agora eu queria terminar com 3 destaques brasileiros, que são cases que não ganharam o Grand Prix, mas ganharam 2 ouros cada um. São cases fantásticos, que demonstram toda a criatividade brasileira. Eu estou bem ligado agora ao grupo, eu tenho a honra de ser convidado. Eu sou conselheiro da Unesco, só agora, junto com esse grupo de baianos, eles usam o termo que é o borogodó brasileiro. Que é o ativo mais importante que o brasileiro tem, é o borogodó. Que é o nosso jogo de cintura, a nossa criatividade para resolver problemas. Tá? Isso nós temos com a gente, isso é nosso. Isso aparece nesses cases aqui, que eu queria dividir com vocês. O primeiro deles é o do Burger King. Você sabe que os gamers aqui, sabe o que é glitch? Glitch é um bug no game. Quando o game dá um bug, dá um erro. Começa a aparecer uma coisa repetida, coisa desse tipo. O Burger King pegou esse erro e brincou com esse erro no seu próprio produto. Entregando o Whopper, por exemplo, com a batata dentro. Ele fez uma brincadeira com os games, tá? E também com os seus próprios produtos. Fez uma promoção que você tinha cupons para você ter acesso a esses sanduíches pulgados. É o Burger Glitch. Outro case é o cabelo cremoso. Não sei se vocês viram na Brahma. A Brahma está vendendo a cremosidade. Né? O que é a cremosidade? O líquido amarelo no copo e a espuma branca em cima. Como eles não podem colocar a marca Brahma em jogadores, né? Futebol,
como no passado dia, eles conseguiram driblar isso e mostrar a cremosidade no cabelo dos jogadores. Os jogadores toparam cortar o cabelo, pintar de amarelo até aqui, e aqui em cima deixar branco, para mostrar a cremosidade. Cabelo vermelho. E, por fim, um case fantástico de design, que ficou assim com esse em Portugal, que é a criação da marca Rio Carnaval, para as ligas de escola de samba do Rio de Janeiro, um case de desenvolvimento de imagem, de marca, fantástico que eu vou dividir com vocês. Vamos lá. Na sequência aqui, o primeiro deles, o Burger Glitch. Yo, man. Hey. Did you see what Burger King did? Nope. They did a gaming campaign. Wow. Like every fucking brand in the world is doing gaming campaigns. Yes, but this one's different. They are making fun of our glitches. Our glitches? Dowdy. What happened? I have no idea what's going on. So you're telling me Burger King glitched their perfectly working app and hid exclusive deals in it? Tá um lance totalmente bugado aqui. Yes, Mr. President. And that's not all. They also glitched the Whopper in real life. And people went crazy for it. Mas batata frita aqui dentro, mano, do Whopper. Nugget, onion ring. A batata está no lanche. So many glitches. They glitched their billboards, their menu boards. And more people downloaded their app. And if gamers shared their own glitches on Twitter, they got glitch discounts too. But get ready for the worst. They even created a glitch store inside the metaverse. A fully playable glitch restaurant that brought more and more attention to the promotion. Burger King did all of that? Well, it's even worse than when they tricked us into playing for Stevenage. But who would enjoy such a stupid promotion? Humans! There's definitely something wrong with them. Take a look at the results. Well, I guess I'll go back to BK and grab myself a Whopper. Me. Eu não sei se vocês sabem, mas Burger King tem um histórico, cara, bom tempo de situação, de zoar com McDonald's, de fazer comerciais zoando todo mundo. Então, isso tem tudo a ver, a linha dele, de colocar, e por isso eles vão construir uma marca cool, uma marca desejável, todo mundo olha com um sorriso nos lábios. Né? Vamos ver então agora o case do cabelo cremoso. Legal pra caralho. Seja o cabelo aí, né? A bronzosidade. Placa, placa, nota, placa, pupila dilata no navio pirata. Busco foco no binóculo, se o papel é racista, do merda. Eu já consigo sentir a cremosidade. Style pra caramba. Que respeita. Eu platinei, agora ele tá parecendo um periquito. Of Spring, the Super Cup, a simple. Now, Jorginho. De uma pena só, quem tá só, fica junto, quem tá junto, fica só.
Agora esse cabelo loiro aí, deu sorte, hein? Ah, deu, né? É claro que muitos deles foram pagos para fazer isso, mas a coisa pegou, aí foi espontaneamente embarcado na onda tudo mais. Então, para a gente terminar, em alto astral, eu queria mostrar para vocês então, a criação do valor do marketing. Não sei se vocês sabem, existem aplicativos internacionais que você consegue fazer uma marca por $30 ou $50. Você faz uma marca, você dá lá as cores da minha empresa principais, eu gosto dessa fonte, eu gosto disso, eu gosto disso. Eu quero que entregue uma marca de 72 horas por $30, $50. Ou seja, banalizando todo o trabalho que tem que ter por trás da pesquisa para o desenvolvimento de uma logomarca. Por isso que eu valorizo esse case, que é da Tátil Design, que é uma agência carioca, mesmo que fez a marca das Olimpíadas. E vejam só o trabalho que eles fizeram, pesquisando junto à velha guarda das escolas de samba, o que é mais característico do samba carioca, as calçadas, aquela formação da calçada carioca, a bandeira, a porta-estandarte, o estandarte da escola, o movimento que é feito, e aí deu esse case maravilhoso, que poderia, sim, ter ganho o Grand Prix em design. The invitation was irresistible and the challenge huge. Imagine coming up with a symbol able to express the strength and power that is the Carnival of Rio de Janeiro. A uniqueness that would symbolize the magic that has been taking place during the parade for over 90 years, but which also embraced each samba school and its colors, rhythm, and shapes. And the only way to do this was together with this community. We interviewed over 7,000 people and had the honor of talking with the genuine samba notables. If we had to choose just one symbol to represent the carnival of the samba schools, which would it be? The flag, or the canopy as the masters refer to, was consensus. So we observe its movement, the trace it follows, and the magic it conveys. We understood that this brand could not be static, it should be alive and vibrant. And just like the people who participate in the parade, we had the brand dance samba, ragged to the tambourine and the snare drum. This brand was born to invigorate the samba community, which together with all of its creative capacity, undertakes the greatest show on earth and generates an unmatched social and cultural impact, a huge popular feast that provokes the senses in a unique way, impossible to explain. You have to be there. É demais isso, uma marca viva, né? Um movimento, sabe? Ou seja, você conseguiria ver outra coisa que simbolize melhor o carnaval do que essas imagens, né? Fantástico. Bom, então, para encerrar, o insight número 10 aqui, que o que o Daniel enfatizou aqui na abertura, criatividade continua sendo um diferencial. Pode ter tudo que você pode imaginar na propaganda, nas influências da propaganda, mas a criatividade continua sendo um grande diferencial. E outro ponto bastante importante, a criatividade vem primeiro, depois vem os meios, depois vem a ferramenta. E tem muita gente que fala assim, não, eu quero fazer uma coisa no metaverso. Tá, peraí, primeiro você tem que pensar se cabe isso para você. Como é que isso, se a tua marca tem algo que possa ter uma presença relevante dentro do ambiente como metaverso. Tá? Enfim, esquecer que a gente fica louco para fazer alguma coisa com uma ferramenta. E esquece que o que vem antes é a ideia. O que tem que vir antes é um insight. O lampejo criativo. E depois você vai voltar, seja uma mídia tradicional,
seja um digital, seja uma ação de ativação corpo a corpo, no ponto de venda direto. Né? Então, é isso, gente. Eu queria dividir com vocês. Eu agradeço, espero que tenha sido inspirador para vocês. Eu queria... Eu queria terminar com uma percepção que eu tenho, que é assim, quem é aqui estudante? Grande maioria. Eu diria para vocês que vocês estão, talvez, com o melhor momento para propaganda mundial, do marketing, que é a valorização do ESG, a valorização da verdade, de você trabalhar com aspectos de uma marca que tenha uma base sólida de cuidado com as pessoas, de cuidado com os clientes, de cuidado com a ética e com a verdade. Então, é legal trabalhar numa indústria que vai chegando a esse ponto. Não? Então, está enganando que as redes sociais, elas te entregam no dia seguinte. Né? O pessoal coloca aí a diversidade no comercial, coloca pessoas negras, pessoas com algum tipo de deficiência, coloca mulheres em número equilibrado com homens, aí você vai olhar a empresa dentro da empresa e eles não praticam essa diversidade. É só para se mostrar. Isso, cada vez mais, vai ter fragilidade. E nós, seres humanos, estamos cansados. A gente não quer mais essa mentira, a gente não quer mais essas pegadinhas, não quer mais tentar ser o que não é. Entendeu? Eu acho que todos nós estamos vivendo momentos, eu acredito que sejam muito positivos para a sociedade como um todo, para nós, seres humanos. Valeu, obrigado e até a próxima. Claro. Querem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Estou à disposição. Daqui para frente, eu só tenho para minha frente um coração de bode e um choquinho.